Como muçulmano sufista, fico muito incomodado com o título do seu livro. Você teve que se contentar com a negação literal de Allahu Akbar? Sim, eu imaginei. Obrigado. Algumas dessas afirmações foram mal pensadas, como dizer que o Islã é uma religião de paz, o que considero não verdadeiro. A grande falácia é dizer que não haveria tantos terroristas no Iraque se não tivéssemos ido. Isso é capitulação. Zakawi já estava lá antes de chegarmos. Senhor Yassin, que explodiu o World Trade Center, estava sendo protegido lá desde 1993. Ao dizer que o Islã é uma religião de paz, o presidente incitou a guerra. E isso remonta, como eu disse, aos primórdios do fundamentalismo islâmico. O país sofreu seu primeiro ataque em 1788 por muçulmanos que alegaram que o Alcorão permitia punir e escravizar infiéis. Essa era a ideologia de Bin Laden. Como muçulmano sufista, fico muito incomodado com o título do seu livro. Você teve que se contentar com a negação literal de Allahu Akbar? Sim, eu imaginei. Obrigado. No momento, está claro para mim que a forma mais tóxica de religião é a islâmica, especialmente a ideia de querer instaurar a Sharia, um sistema de lei religiosa. A jihad, ou guerra santa, é vista como o melhor caminho, e os muçulmanos acham que têm o direito de se ofenderem e exigir isso. Considero isso uma maldade obscena e acho a religião deles absurda. Deus fala com um mercador analfabeto e senhor da guerra na Arábia, e isso traz respostas para toda a humanidade. Não perca meu tempo. Besteira. Você diz isso, e também que Deus e o arcanjo Gabriel falam só árabe. Todas as religiões dizem ser a verdade revelada. Mas o Islã, de forma bastante perigosa, diz que a nossa é a última e definitiva. Não pode haver mais nenhuma depois dessa. Esta é a última palavra de Deus. Agora, isso é imediatamente uma tentação à violência e à intolerância. E se você notar, é uma tentação que eles parecem bastante dispostos a cumprir. Alá lembra às pessoas que estamos em uma luta muito séria. Vamos orar pela religião. E estamos de volta. Christopher, você falou sobre a guerra civil no Islã. Fale sobre o papel da religião, como você vê no conflito em que estamos envolvidos agora. As pessoas criticam o presidente por várias declarações ou supostos comentários sobre religião. E algumas dessas declarações foram bastante impensadas, incluindo a afirmação de que o Islã é uma religião de paz, que eu diria que foi uma declaração não verdadeira, em vez de falsa. As igrejas cristãs, quase em sua totalidade, acredito eu, eram contra a mudança de regime no Iraque. Assim como a própria igreja do presidente, a Igreja Metodista Unida, por exemplo, foi muito interessante para mim perceber o quão completamente inútil o cristianismo foi em uma luta desse tipo. Foi terrível descobrir que o cristianismo era uma religião de paz, ou pelo menos de pacifismo e rendição. Até onde sei, a igreja não apoiou nenhuma guerra como justa desde que endossou a invasão da Espanha pelo general Franco, com um exército mercenário muçulmano, junto de Hitler, para destruir a República Espanhola nos anos 30. Esta é uma ótima ocasião para discutir o verdadeiro valor da religião na política e nos assuntos internacionais. Minha dificuldade é que, embora estejamos objetivamente comprometidos com o secularismo para nossa sociedade e outras... Se você pegar, por exemplo, o caso da Palestina e de Israel, o apoio americano, até agora, foi para uma família real wahhabita que espalha propaganda antissemita e anti-americana, mas era considerada nossa aliada no Oriente Médio. Assentamentos israelenses eram geridos por fanáticos messiânicos, só possíveis com apoio americano. Para cristãos extremistas, especialmente nos Estados Unidos, esperam que esse conflito provoque o Armagedom do Apocalipse. O que seria uma solução fácil, dividir a Palestina entre árabes e judeus, torna-se impossível devido ao monoteísmo. Não, isso se torna impossível. Está sendo envenenado por isso. Bem, pode estar sendo envenenado pela fusão do monoteísmo com a política. E esse é o problema. O problema não é a relevância da fé. O problema é a fusão da fé com o poder político. E isso é algo que... Se você crê que Jesus voltará em breve para eliminar quem discorda dele, como separa isso da política? Acho que você tem que fazer isso. A crença é política. Desculpe, Andrew. Não, não é. Crença não pode. É possível. E se você acredita em John Locke, quero dizer, talvez você não acredite, mas é possível e deveria ser possível, na verdade, essencial. Dada a nossa experiência humana, o cristianismo não é inocente nesse aspecto. Os séculos 16 e 17 foram marcados por guerras religiosas. Muitas pessoas foram assassinadas. E dessa experiência, de que algumas coisas em que você pode acreditar ainda não são tão importantes a ponto de valer a pena matar outras pessoas por elas, surgiu a democracia liberal. Nosso sistema de governo nasceu da resistência à influência religiosa na política. Com certeza.
O que defendemos nesta guerra, como escrevi no início, é a possibilidade da religião fora da política. E quando você lê os evangelhos, eu acho que a mensagem predominante é exatamente essa. Meu reino não é deste mundo, disse nosso Senhor. E existe uma distinção entre o que é César e o que eu sou. E a ideia, quero dizer, eu acho que a ideia de que os muçulmanos poderiam criar uma teologia guerreira a partir do Islã é muito menos surpreendente do que o fato de que o cristianismo poderia fazer algo assim. E eu também acredito que esse tipo de fundamentalismo e zelo, em que você acha que a sua verdade é tão importante que deve matar outra pessoa para salvar a alma dela, é tão perigoso neste país quanto em qualquer outro lugar. Não chegou ao mesmo extremo. Vejo o mesmo brilho nos olhos de pessoas como Jimmy Swaggart, Pat Robertson e em algumas forças que este presidente usa para vencer. Isso me preocupa. Não quero que isso vire uma guerra entre fundamentalistas cristãos e islâmicos. É um conflito entre fundamentalismo religioso e democracia liberal. Digo isso como católico praticante. Guerra civil também ocorre em outros monoteísmos. Além disso, mais da metade dos judeus americanos e mais da metade dos judeus israelenses sempre apoiou a solução de 2 estados para dar autodeterminação aos palestinos. Eles não conseguem o que querem por causa dessa minoria de fanáticos. Deveria haver uma guerra civil no judaísmo, se preferir. E há claramente uma em curso no Islã. O lado fascista quer trazer essa guerra para cá para tentar vencê-la, nos envolvendo nela. Andrew, não é da minha alçada, mas as igrejas cristãs não conseguem decidir se estamos lutando por nossa civilização ou se devemos nos sentir culpados por existirmos. Continua. Falta 1 hora. Andrew Sullivan, Christopher Hitchens. Voltem. O mundo muçulmano reage com indignação às caricaturas do profeta Maomé. Em muitos países ocidentais, a liberdade de expressão é um direito sagrado, até para ideias ofensivas. Claro, a liberdade de expressão permanece e ninguém está pedindo ao governo dinamarquês para reprimir a expressão. Liberdade de expressão. Espere um pouco, Christopher. Por que ofenderíamos a identidade de 1,2 bilhão de pessoas essenciais para encerrarmos esta era? Quando nos ofendemos, por que não aproveitamos para incendiar embaixadas de países democráticos e sequestrar civis? Não estou pedindo o direito de abater um porco em uma mesquita ou algo assim. Estou dizendo que a religião faz afirmações muito grandiosas sobre si mesma. O Islã afirma ser a solução total para todos os problemas humanos. Se vai fazer tais afirmações, precisa deixar de exigir imunidade contra críticas, especialmente contra a sátira. Temos o direito de agir assim como de representar freiras impuras, padres mirins e outros que também reivindicam direitos especiais por acreditarem que seu fanatismo é divino. Para muitos, as afirmações do profeta Maomé ou sua alegação de ser um profeta parecem absurdas. Eles reivindicam esse direito sob ameaça e pela força. Aqui está Thomas Jefferson, autor da América. Recebam novamente Christopher Hitchens. Ah, não, você, bom te ver. Welcome to the show. É muito gentil da sua parte me receber de volta. O livro é Thomas Jefferson, autor da América. Falaremos sobre ele em breve, mas quero dizer por que você está aqui, para me ajudar. Christopher Hitchens, você é um dos poucos, talvez o único, a visitar todos os 3 países do eixo do mal. Sim, está correto. Acho que só eu escrevi de lá. Talvez algum diplomata tenha ido. E certamente 1 ou 2 traficantes de armas. Já estive na Coreia do Norte, no Irã e no Iraque várias vezes, e no Afeganistão e na fronteira com o Paquistão. Existe um passe de URL que muitos não conseguem carimbar. O programa de milhas das aéreas afegãs é melhor nem perguntar. Não, é meio complicado. Não é um saquinho de amendoins, com certeza. Aqui está o que eu quero te perguntar. É assim que você vai me ajudar. Me ajude a entender por que eu estou errado sobre o Iraque. Estou confuso. Não sei o que está ficando lá. Eu não sei o que está acontecendo. Apenas preste atenção no seu comportamento. Eu sei, mas não entendo o que é seguir no mesmo caminho. Eu também pude perceber isso. Eu não sei. Quando ele fala que vamos lutar com ele lá em vez de aqui, acho estranho. Aqueles caras só tinham aviões. Eram só 20. Não foi uma nação que nos atacou. Foi uma ideologia. Me explique por que estou errado. Vou te dizer uma coisa, por favor. Afirmar que lutar lá em vez de aqui é contraditório. Ou é global ou não. Então estamos lutando contra eles em todo lugar ou em lugar nenhum. Você se torna refém do destino. Quando outra bomba explodir em Londres, vão dizer: achei que já tínhamos resolvido isso lutando lá. Isso é estupidez. E essa é a proposta dele de aqui está o quê? Eu não entendo. Fora o Paquistão, Arábia Saudita e Irã são os 2 maiores apoiadores do terrorismo naquela região. Coreia do Norte, Irã e Paquistão são as maiores ameaças em termos de armas de destruição em massa e proliferação.
Então, por que a urgência de invadir o Iraque, além de ser um experimento criado em um quadro de avisos que supostamente faria florescer a democracia, mudaria a região da noite para o dia e, de repente, todos nos amariam e respeitariam? Acho que todos merecem uma pergunta fácil. Agora faça uma para mim. Sério? Urgência. O principal argumento é: deveríamos ter mantido Saddam Hussein no poder após derrotá-lo no Kuwait em 1991. Meu lado acha que não. Esse foi o erro original. O pai do Bush achava que sim. O pai do Bush concordou. E é positivo que seu filho tenha corrigido esse erro. Chamar de urgente, após quase 12, 13 anos, deixando o Iraque apodrecer e entrar em colapso, não é urgência. A segunda coisa é que existem 4 condições sob as quais pode-se dizer que a soberania de um país acabou. Uma é agredir repetidamente estados vizinhos. Outra é violar o Tratado de Não Proliferação. Uma é abrigar gangsters e terroristas procurados internacionalmente. Outra é genocídio, que obriga a ação se você assina a convenção, prevenir ou punir. O Iraque violou todas as 4 várias vezes. E os Estados Unidos disseram que aprovaram uma legislação em 1998 por unanimidade, 98-0. A Lei de Libertação do Iraque define que os Estados Unidos vão remover esse regime e reiniciar o Oriente Médio. Qual o problema nisso? Quem quisesse reclamar deveria ter escrito ao senador democrata em 98 e perguntado: por que prometeu remover Saddam? Aqui está o motivo. E eles não fizeram isso. Aqui está o motivo. Porque era obviamente algo que fazia sentido querer fazer. Não. Porque era obviamente algo simbólico a se fazer. E ninguém aqui achou que alguém seria louco o suficiente para adotar o método britânico e de Churchill, de simplesmente entrar no Oriente Médio e redesenhar o mapa do jeito que achamos que deveria ser. Nós não estamos redesenhando o mapa. O que poderia acontecer lá? Nós não estamos redesenhando o mapa. Eles não estão redesenhando o mapa. Com licença. Os aplausos estão diminuindo. Talvez eu receba mais uma salva antes de terminar. As pessoas realmente apreciam isso. Aliás, eu realmente gosto disso. Olha, em primeiro lugar... Me desculpe. Eu realmente não consigo lembrar onde estávamos para apoiar isso. Acho que você concorda que Bush conduz isso de forma incompetente. Sim. Ainda assim, o dinheiro do Bud. Acabei de escrever um longo argumento. Acabei de escrever um longo artigo para o Weekly Standard, que vai dizer exatamente isso. Ele diz exatamente isso. Isso é verdade? Sim, então eu acho que ele está concorrendo. Vou tentar entender sua posição, que talvez nem seja tão diferente da minha, já que não estou em guerra com o presidente que você tem. Ele tem razão no ponto principal. Enfrentamos inimigos mortais e não podemos recuar. Eles realmente se referem ao Islã. É incorreto afirmar que o terrorismo é causado por nossa resistência, como dizem agora. Alegam que se não fôssemos maus com eles, eles não seriam tão maus conosco. É assim que vejo. Com certeza. Concordo com suas premissas, mas discordo que invadir o Iraque era a maneira de esclarecer essas questões. Reconheço que há pessoas que querem nos prejudicar. Qual era a outra questão? Espera. Não, já lembrei agora. Dizer que o ato de libertação do Iraque foi uma grosseria. Agora lembrei. Certo, agora lembrei. Não, nós não estamos tentando redesenhar o mapa. Os Bin Ladenistas é que estão tentando redesenhar o mapa. Eles não acham que o Iraque deveria existir. Eles não reconhecem as fronteiras do Iraque. Líbano, Jordânia, Palestina e Iraque pensam que todos deveríamos participar disso, usando uma falsificação islâmica. Mas são eles que querem redesenhar o mapa. Suponhamos que tornamos isso uma democracia federal. Estávamos quase em consenso. Há pessoas querendo nos machucar. Isso foi um pouco exagerado, Sophie, devo dizer. Existe o mal. Por isso o mundo é perigoso. Exatamente. E resistir ao terrorismo é A maior falácia é afirmar que não haveria tantos terroristas no Iraque se não tivéssemos ido. Isso é capitulação. Zakawi já estava lá antes de chegarmos. O senhor Yassin, que explodiu o World Trade Center, estava sendo abrigado lá desde 1993. E se você quiser ver, cite para mim um país do Oriente Médio em que você não consiga nomear 5 irlandeses. Esses são os caras. Vou te dar 5 e mais um. Vou te dar alguns que provavelmente estão trabalhando para nós agora mesmo. Me diga um exemplo em que a maioria dos liberais hoje acha aceitável a pior ligação terrorista de Saddam. É sobre isso que falo. Um homem sequestrou o Achille Lauro, jogou o senhor Klinghoffer de cadeira de rodas no mar e depois foi achado escondido em Bagdá. Foi assim que lidaram com o caso. Mas isso é terrorismo da velha escola. Ele é o homem mais perigoso do Afeganistão, talvez mais que Bin Laden. Certamente o segundo mais perigoso. Já estava no Iraque antes de chegarmos lá. As pessoas que dizem que a violência dessas pessoas é culpa nossa são um massacre para mim. Esse é o cerne do problema. Quem quer a Terceira Guerra Mundial? O presidente iraniano afirma que um Estado da ONU deve ser eliminado, junto com seu povo, e chama os Estados Unidos de potência satânica. Membros nomeados do governo dele foram flagrados cruzando zonas de morte em tribunais.
Ele mentiu para a União Europeia sobre o programa nuclear. Mas você sabe que muita gente... Ele diz que acredita que o Messias está prestes a voltar. Quem é que está procurando uma guerra aqui? O mesmo vale para George Bush? Isso foi o que George Bush disse. Não estou sendo sarcástico. Isso é sarcástico. Seu público que aplaude tudo é frívolo. Não. Só estou dizendo isso. Já fui ao programa do Jon Stewart e ao seu. Vi você fazer cerca de 5 piadas por noite sobre o QI do George Bush. Não conheço ninguém que não consiga. Essa é a piada que pessoas burras riem. É uma piada que qualquer pessoa burra pode rir achando-se mais inteligente, querendo mostrar que supera o presidente, como quem vaia e faz barulho de vaca na plateia. Mas às vezes um doente? Não é um grito. Mas às vezes um charuto é só um charuto. Coisas que você nunca viu antes. Por que você não comenta os pontos fortes e fracos do Partido Republicano, na sua opinião? Bem, obviamente a força deles é a capacidade de transformar em verdades em algo que as pessoas acreditam. Isso é uma vantagem tremenda quando você está concorrendo a um cargo. A maneira como eles conseguem fazer qualquer coisa parecer dar na mesma, como estão fazendo agora com o histórico militar do Kerry. O Bush tem um histórico militar difícil de defender, ainda mais para quem se apresenta como um presidente de guerra. Mas eles conseguem distorcer o histórico do John Kerry, manipular, manchar até o ponto em que as pessoas dizem: "Ei, sabe de uma coisa? Tem umas coisas malucas sobre o Bush na guerra e tem umas coisas malucas sobre o Kerry também." Fica tudo igual. É isso que eles fazem tão bem. Eles fizeram isso quando as coisas sobre o Irã saíram no relatório do 11 de setembro. Aquilo foi uma grande história, que atacamos o país errado. O Irã facilitou a entrada dos sequestradores do 11 de setembro ao não verificar seus passaportes. Mas foi na mesma semana em que surgiram notícias de Sandy Berger roubando documentos nas calças. Dá na mesma. É isso que eles fazem bem. Mas você não vê o mesmo tipo de coisa para ser justo porque você é um libertário. Você não percebe a esquerda usando táticas de difamação semelhantes? Vamos lá, os sites dos Soros há anos, por um ano, difamaram todo cara e toda mulher com quem eles discordam. E eu sou um deles. Então eu sei do que estou falando aqui. A tática não é jogar lama e vamos simplesmente jogar o máximo que pudermos. Michael Moore, Stuart Smalley, seja quem for, jogam lama e esperam que grude. Você nem usa o nome dele, Al Franken, e o chama de Stuart Smalley. De fato, ele é. Bem, sabe de uma coisa? Não acho. Os republicanos são melhores nisso, por isso vencem. Sinceramente, eu não acredito que a maioria do país esteja alinhada com a filosofia. Certamente com a filosofia da extrema-direita desta administração. Ainda assim, eles ganham eleições seguidas por venderem melhor o produto. Produto ruim bem justificado é considerado melhor do que um que mais pessoas gostariam de usar, como sabemos. Bem, mas eu acho que há muitas pessoas que têm medo da filosofia progressista. Elas não querem grandes mudanças no país. Elas gostam do país. E elas entendem que coisas ruins acontecem na guerra. E não estão prontas para jogar o cara aos leões. Se ele fosse tão ruim quanto você pensa, ele estaria 40% atrás nas pesquisas. Ele teria 10%. Isso não é verdade. Em 1980, Jimmy Carter tinha uma das piores mãos que um presidente poderia ter. Havia o índice de miséria, inflação, desemprego, tudo em 2 dígitos. Os reféns no Irã marcaram uma presidência pouco bem-sucedida, mas ele ainda estava empatado com Ronald Reagan até a última semana. Concordo que as pessoas tendem a ser conservadoras na cabine de votação. Elas simplesmente não querem tirar o atual presidente, o incumbente. Mas vamos lá, o presidente Bush também não está numa posição tão forte assim. E eu nunca vi um presidente que dependa tanto da lentidão intelectual do povo americano. Se as pessoas realmente acompanhassem o que ele está fazendo, se realmente soubessem o que está acontecendo neste país, eu realmente acho que ele seria forçado a agir. Sei o que acontece no país, mas ainda sou um eleitor indeciso. Sei exatamente o que acontece e não sou partidário. Sério? E isso não te incomoda? Você não acha que esse presidente, de todas as formas possíveis, traiu os interesses do homem comum em favor dos amigos dele no grande empresariado? Não, eu sei. Só na internet. Acho que isso simplifica demais a situação. O cara gastou muito tentando melhorar a educação. Vejo os números e sei quanto ele quer gastar. Não o considero um fantoche das corporações. Eu admito que a base dele é o establishment e são as pessoas de negócios e que ele realmente agrada esse público. Eu admito isso. Não acho que ele seja um anão corrupto como você pensa.
Acho que vamos concordar em discordar. Olha, você sabe tão bem quanto eu que todos esses políticos só pensam em si mesmos. A maioria deles está cuidando dos próprios interesses. Se você analisar o histórico do Bill Clinton e do George Bush sobre alistamento, Vietnã e gastos com educação, verá que são praticamente iguais, não? Não acredito que Bill Clinton tenha mentido sobre algo importante. Todos sabemos sobre o que ele mentiu, mas não lembro de nada substancial. No entanto, ele me contou uma mentira que me surpreendeu, pois mudou totalmente de posição ao fazer campanha por algo e depois agir diferente. O que quero dizer, e você sabe que é verdade, é que todos esses caras são iguais. Eles farão qualquer coisa para manter o poder. Você sabe disso. Sim, mas você está certo. Mas, de novo, se você quiser comparar o exemplo do Clinton com o do Bush, Bill Clinton não esgotou todo o tesouro tentando se reeleger, ele nos deixou com um superávit. George Bush, que não usou apenas o dinheiro que arrecadou para comprar anúncios de televisão para se reeleger, mas usou praticamente todo o tesouro dos Estados Unidos para isso. Porque ele está travando uma guerra contra o terrorismo. Isso tem um custo enorme. Você está brincando? Esse valor é só uma fração do que ele gastou para se reeleger. Falo de subsídios agrícolas e gastos clientelistas. Estou falando de aumentar a renda discricionária em 25%. Estou falando daquele enorme programa de benefícios do Medicare que ninguém precisava neste país. Ele comprou todos os segmentos do eleitorado possíveis para tentar o segundo mandato. O pai dele nunca... Ouça. Você se diz conservador porque eles também criticam o jeito gastador dele. Mas não estou aqui para isso. Só estou aqui para te dar uma perspectiva, Bill Maher, que você precisa muito. Porque você parece estar do lado dos democratas quando estou te dizendo que há muito pouca diferença entre eles. Não há diferença entre Kerry e Bush sobre o Iraque. Não há diferença alguma. Não há diferença entre Kerry e Bush nos gastos com educação e medicamentos prescritos. Eles são o mesmo cara. Bem, há menos diferença do que muitos de nós gostaríamos, não há diferença. Eles vão concordar nos debates. Bem, novamente não acho que John Kerry vá dar isenções fiscais para os ricos. Isenções fiscais para quais ricos? Os ricos é que carregam todo o imposto de renda federal neste país. Você sabe disso porque você é rico. Você paga. Sim, eu pago e eu daria de bom grado. Em 1788, quando os Estados Unidos mal eram um país, seus marinheiros estavam sendo capturados como escravos pelos estados da Barbária, que faziam parte do Império Otomano no norte da África. Trípoli. A costa é Trípoli. Os navios eram parados e suas tripulações escravizadas. Calcula-se que 1,5 milhão de europeus e americanos foram escravizados entre 1750 e 1815. Jefferson e Adams foram ao embaixador deles em Londres e perguntaram por que faziam isso, já que os Estados Unidos nunca tiveram conflito com o mundo muçulmano, não participaram das cruzadas nem da guerra na Espanha. Por que fazem isso com o nosso povo em nossos navios? Por que saqueiam e escravizam nosso povo? O embaixador respondeu claramente. O senhor Abdul Rahman disse que o Alcorão permite isso porque vocês são infiéis. Essa é nossa resposta. E Jefferson disse, bem, nesse caso, enviarei uma marinha que irá esmagar seu estado. E foi o que ele fez. O fundamentalismo islâmico não é criado pela democracia americana. É mentira dizer isso. É uma mentira masoquista. E isso desculpa aqueles que são os verdadeiros criminosos e nos culpa pelos ataques feitos contra nós. Senhor Marahata, se me permite, não direi mais nada aqui. O que o senhor Galloway disse é totalmente falso. O senhor Galloway adota modos mais educados quando está em Los Angeles do que aqueles que exibe, por exemplo, na Síria, na televisão estatal, quando elogia os mártires, os jihadistas e as cerca de 150 operações que eles realizam todos os dias no Iraque. Ele vai até lá para incitar as coisas e depois vem aqui nos dizer, cuidado, eles estão sendo maus. Isso, na minha opinião, é vergonhoso. Uau, é isso que Arafat é. E então me parece que, não sei se parece para você, Sr. Bin Laden é um tipo de sujeito único. Não acredito que haja 10 mil pessoas como ele. E se eles são clones dele, suponha que existam tantos clones assim de onde ele vem. O que a política dos Estados Unidos fez para ele declarar guerra? Estou surpreso. Foram os Estados Unidos que criaram Bin Laden, enviando-o ao Afeganistão e fornecendo dinheiro e armas. Jimmy Carter e Ronald Reagan, o presidente que estava sendo elogiado por você há pouco, mas também criticado. Ronald Reagan financiou Bin Laden. Isso me mostra que eles nem conseguiram reunir 19 pessoas dispostas a fazer uma missão suicida. Como eu disse, uma coisa é nos odiar. Quantas pessoas você consegue convencer a agir? Me preocupa que essa guerra no Iraque seja justamente o fator decisivo, porque é um exército cristão no Iraque.
Por que se preocupam em faltar homens-bomba? Eles não estão sem homens-bomba no Iraque. O que você disse é preocupante no Iraque. Não, no Iraque... Não, as pessoas, agora há tantas pessoas dispostas a serem homens-bomba que o que você ouve é que não há apenas uma pessoa no veículo dirigindo os explosivos. Eles têm uma pessoa ao lado porque tem muitas pessoas. E disseram que colocaram uma pessoa com síndrome de Down. Alguém vai no banco do carona? Eles mandaram uma garota com síndrome de Down com uma mochila para entrar em uma cabine de votação. Bem, é isso. Agora eu odeio isso. Antes eu tinha dúvidas sobre atentados suicidas na França, mas agora não vai faltar, não. Aliás, o que eles deveriam ter feito era consultar a perspectiva israelense e a talmúdica sobre isso, porque teriam descoberto que para cada 72 virgens que recebem no paraíso, também ganham 72 sogras. Então talvez ele esteja fazendo uma piada. Talvez no final, sua preocupação de que eles fiquem sem assassinos suicidas seja justificada. Ok, mas devemos negociar com terroristas? George Bush disse há algum tempo que não se faz paz com quem só quer a morte, mas acredito que esse não é o objetivo deles. A morte é o método deles, como de qualquer um na guerra. Pela nossa definição de terrorismo, matar civis de propósito, a América também tem sido terrorista. Nós matamos muitos civis de propósito em Hiroshima e Dresden. Temos anos de história na Europa negociando com várias organizações terroristas. ETA, Brigada Vermelha. Essas organizações tinham demandas e pedidos territoriais específicos. Existia um contexto em que era possível negociar. Elas tinham um conjunto de demandas e você podia negociar com essas demandas. A Al-Qaeda é diferente. Existe algo inegociável em relação à Al-Qaeda. Não acho que Osama Bin Laden tenha demandas que possamos cumprir e então simplesmente dizer... Ok, acabou. O tratamento terminou, os peixes precisam de água para nadar. A água em que esses peixes estão nadando é criada pela injustiça percebida da nossa política. Em relação ao mundo muçulmano, à questão Israel-Palestina, ao apoio aos reis corruptos e presidentes fantoches do mundo árabe, a toda a questão do Iraque. Essa é a água em que essas pessoas nadam. É isso que devemos eliminar para lidar com essas pessoas. Mas sobre o assunto do terrorismo... Bill, por que você não enfrenta terroristas? A Flórida está cheia de pessoas que alimentado planos terroristas contra Cuba por quase 40 anos e ninguém está expulsando eles da Flórida. Eles integram a máquina do Partido Republicano na Flórida que mantém Jeb Bush, irmão do presidente, no poder. Claro, o que seria mais inteligente que isso? E claro, no Afeganistão, ao criar um país livre com eleições regulares, só conseguimos deixar os muçulmanos com raiva da gente. E ao ajudar Timor-Leste a se tornar independente de uma ditadura muçulmana na Indonésia, obviamente irritamos fanáticos muçulmanos. E isso é um absurdo. Ao ajudar israelenses a evacuar Gaza, atraímos a ira dos muçulmanos. Ao dizer que o Islã é uma religião de paz, o presidente incitou a guerra. E isso remonta, como eu disse, aos primórdios do fundamentalismo islâmico. O primeiro ataque ao país ocorreu em 1788 por muçulmanos que alegaram que o Alcorão permitia punir e escravizar infiéis. Essa é a ideologia de Bin Laden. Bin Laden defende a volta do califado. O que você acha? O califado é um império, portanto ele é pró-império, não anti-imperialista. O que você acha que eles pensam? Metade da população mundial, a feminina, já é escrava. Ele é a favor da proibição de toda a música, todos os livros, toda a filosofia. Isso é porque ele se importa com os palestinos? Não, não. Quem acredita nisso é um tolo. Bill. Ninguém está defendendo Bin Laden aqui. Falo das pessoas que podem apoiá-lo no futuro. Falo das pessoas tão irritadas que se deixam atrair por essa selvageria medieval obscurantista do bin ladenismo. E eu estou dizendo, vamos drenar o pântano de ódio do qual essas pessoas se alimentam. O momento de dizer isso teria sido se opor ao Exército Vermelho. Se o Sr. Galloway acreditasse em uma palavra disso, o que não acredita, o momento de dizer isso teria sido... Eu tenho 1 minuto antes das novas regras. Alguém tem algo a dizer sobre Kate Moss? Se você acredita no que fazemos aqui no Jewish Uncensored, considere nos apoiar de diferentes formas. Você pode nos apoiar financeiramente acessando buymeacoffee.com/Jewish Uncensored. Você também pode acessar nossa nova loja de produtos, israeluncensored.com, onde acabamos de lançar vários itens novos. Além disso, para ter acesso a conteúdo exclusivo, você pode ir até a BA de membros neste canal e se tornar membro por lá. E por fim, você pode compartilhar este vídeo com familiares e amigos para espalhar essa mensagem pelo mundo. Muito obrigado pelo seu apoio.